Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridos, queridas, internautas, ouvintes, ou seja, todos que estão conosco nesta nova edição do programa Novos Rumos. Em particular, saudações fraternais aos companheiros e companheiras do Clube da Fraternidade. Sempre assim destacamos, queridos e queridas, porque os companheiros e companheiras do Clube da Fraternidade contribuem para que este programa, Novos Rumos, e outros possam ir até você. Participe. Edivaldo Roberto é o meu nome. Mais uma edição do programa Novos Rumos. Vamos lá. Como Jesus lidava com os erros, com as sombras dos seus discípulos. Em várias oportunidades, os evangelhos registram que Jesus alertava aos seus discípulos. Por exemplo, disse: ora, Pedro, você vai me negar. Não, Senhor, você vai me negar. Vai chegar um momento que você vai me negar. Ou então Judas. Ou ainda, quando disputavam os primeiros lugares. Jesus, no reino de Deus, quem sentará à sua direita? Como é que Jesus, no seu dia a dia, na convivência com os seus discípulos, lidava com o chamado, entre aspas, o mal que ele percebia nos discípulos, ou as suas sombras, ou os seus erros. É o tema do programa de hoje. Vários pensadores têm colocado Jesus como o homem mais perfeito que a Terra já conhecera, tal qual a doutrina espírita também o faz, no livro dos Espíritos. Hannah Wolff, uma psicoterapeuta, diz que Jesus era um homem inteiro, integrado, completo, né? Gilbert Ryle fala de Jesus como um grande pedagogo. Jesus sabia lidar com o outro, manejar dificuldades, desafios. Pois bem, como é que Jesus agia então com os seus discípulos? Vamos pensar nisso? Então, no livro Fonte Viva, nós temos uma bela página, o capítulo 109, a exemplo do Cristo, que passamos agora a leitura com uma colaboradora do nosso programa. A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da suvenice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da exclusitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e tinha
cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Queridos e queridas, vocês observaram? Olha que sutileza, que acuidade psicológica e espiritual. Veja, o que diz Emmanuel? O amigo divino, Jesus, sabe o que existe em nós, o que há em mim, o que há em você. Ele não desconhece, observe, a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e erros. Ele sabe disso, mas nem por isso deixa de colocar-se do nosso lado amorosamente. Você já pensou nisso? Como Jesus olha para você? Como é que ele olha para mim? Com essa capacidade generosa de nos perceber por inteiro. Ele percebe as sombras? Sim. Ele percebe nossos erros? Sim. Mas como é que ele se coloca em relação a isso? Esta é uma grande questão. Quem somos? Quem é você? Quem sou eu? Você são os seus erros, suas hesitações, suas dúvidas. Você é isso? De fato, o que é o homem? O que é a pessoa humana? Há uma questão que atravessa os tempos, desde os recuados dias da história humana. É o bem e o mal. O homem é mau por natureza? Ele assim nasce com tendência ao mal? Ou ele traz uma bondade essencial? Ou nem uma coisa nem outra? Enfim, isso tem marcado a história do pensamento humano. Por exemplo, como é caro aos espíritas, tenho comigo um livro da professora doutora Dora Encontre, cuja tese de doutorado foi sobre pestalose, com ênfase, melhor dizendo, em pestalose. Grande educador do século XVIII e XIX. Ele nasceu em 12 de janeiro de 1746. Johann Henrique Pestalozzi. E esse educador, pensador, ele fez uma revolução no pensamento pedagógico, na maneira de compreender o homem, a questão do erro, a questão do mal que há em nós, sobre a questão do bem e do mal, que tem marcado todas as propostas psicológicas pedagógicas. Ele escreveu livros, ele criou uma escola, modelo, na qual Allan Kardec estudou, não é? Em Verdun, na Suíça. Como é que é isso? Pois bem, Pestalozzi, em um dos seus livros, ele faz uma metáfora, uma comparação. Ele diz assim: vejo o interior do teu ser como divino. Quer dizer, olha, vamos prestar atenção. O Pestalozzi, como educador, olhava para você, olhava para mim, para uma criança, o que ele via? É importante, né? O divino, o
no interior o divino. E ele compara o homem a uma planta. Ele diz, se o homem planta uma árvore ou uma flor, ele a enterra no solo. Ele pega a semente e a enterra no solo, não é isso? E aí ele coloca esterco na raiz e cobre de terra. Mas o que ele faz com tudo isso ao ser íntimo da flor? Quer dizer, a semente. Quer dizer, até que ponto o esterco, a lama, a terra dura, seca, ou suja, ou limpa, se mistura ou não com a semente? Há uma coisa e há outra. Olha o que ele diz, continuando. O material pela qual a semente se desenvolve é infinitamente de menos valor que a semente em si mesma. Quer dizer, se a semente, para evolver, para sair de semente a uma plântula e desta a uma árvore adulta, ela precisa do esterco, da lama da terra. É isso a semente? Isso é a árvore que ela traz na direção do futuro? Certamente não. O que tem mais valor? A semente em si? Pergunta Pestalozzi. Ou as circunstâncias nas quais a semente se desenvolve? Estas são transitórias. Pertence a um momento desse movimento ascensional que o ser semente experimenta, não é? Ou melhor ainda, o ser vegetal experimenta, não é? Primeiro semente, escondido na terra, até no meio de sujeira, de esterco, mas ela não é o esterco na qual se encontra, isso é uma circunstância. Ela, em verdade, é a semente, não é? E que carrega consigo o futuro. Qual é o futuro? O futuro é a árvore. Vejamos aqui, voltando a Jesus. João, o evangelista, em seu evangelho, narra a cura de um cego de nascença. É o capítulo 9. Jesus ia caminhando quando viu um homem cego de nascença. Observem agora. Seus discípulos, aqueles que iam com ele, lado a lado, lhe perguntam: Jesus, quem pecou? Olha só a preocupação com o erro. Quem pecou? Diante de alguém que está numa dificuldade, que está com uma doença, cego, que está passando por um problema, será que não é isso que vem de imediato à nossa reflexão? Ele está assim porque pecou. Ele está doente porque pecou. Ele está nessa situação difícil porque pecou. Era natural, até certo ponto, que os discípulos tivessem essa indagação, né? Se ele estava cego, na concepção filosófica e religiosa da época, é porque ele cometeu algum erro, né? É isso que eles perguntam. Quem pecou? Perguntaram. O próprio ou os pais dele? Para que ele nascesse cego. Veja, eles fazem uma relação de causa e efeito bem linear, né? Ele está cego porque pecou. Se ele pecou, agora ele está cego, nasceu cego. Deu para perceber? Pensem nisso, viu? Vamos fazer uma paradinha aí para você pensar? Jesus agia assim. Fique pensando aí. Você está pensando? Eu estou pensando também. O que será que Jesus respondeu? O que vocês acham? Vamos lá ao capítulo 9 de João. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. E agora? Como é que a gente sai dessa? Se ele estava cego e não era porque ele houvera pecado, nem ele, nem o pai, nem os pais dele, e agora como é que você explica? Olha só o que diz Jesus. Nem ele, nem seus pais, mas foi para que se
manifestem nele as obras de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Qual é a obra de Deus em você? Qual é a obra de Deus em mim? Hein? A obra de Deus, comparando com a metáfora de Pestalozzi, é que você se torne uma grande árvore. Eu também. Não é? Então, aí está a chave, a essência da proposta pedagógica de Jesus. Não é? Ele não está preocupado com as circunstâncias. Não é? Ele está preocupado com a essência. A nossa essência é para a perfeição, é para o bem, mas isso dar-se-á de maneira plena sempre em futuro. Ou seja, somos perfectíveis. Essa é a grande definição. A nossa essência é a perfectibilidade. Ou seja, hoje, mais perfeito do que ontem. Amanhã, mais perfeito do que hoje. Se ele nasceu cego, era uma circunstância que não pesava no processo, porque ao fim e ao cabo, o que importava, mais e além do que a circunstância da cegueira, é que essa mesma cegueira era uma circunstância transitória que vinha ao encontro, vinha colaborar para que a perfeição pudesse se manifestar, ou seja, as obras de Deus nele se manifestassem. A obra de Deus é a conquista da perfeição. Deu para entender? Então, no texto lido do livro Fonte Viva, dá para entender perfeitamente a ação pedagógica de Jesus. É muito interessante você observar o que diz Emmanuel. O que ele diz? Né? Ele diz claramente que Jesus conhece a sombra que habita em Judas. Será que ele não conhece a sua sombra? A minha? E não nega, por essa razão, a sua afeição por nós. Isso é o pedagogo, tal qual Pestalozzi propunha. A pedagogia de Pestalozzi nada mais era do que o afeto. Toda a base pedagógica de Pestalozzi era o afeto, o carinho, a ternura. Então, com essa ternura, com esse afeto, ele observava e observa o que há em nós, não é? Ele não é ingênuo, ele não desconhece as nossas dificuldades, nossas hesitações, mas ele entende que isso é circunstância. Olha que pedagogia. Será que os pedagogos agem assim? Será que os educadores agem assim? Será que os pais, você que é pai, que é mãe, como é que você lida com os defeitos do seu filho? Não é? Como é que o professor lida com os defeitos? Não tem sido assim, infelizmente. Não é? Historicamente, há uma cultura pedagógica, educativa, que privilegia o erro, as sombras. Não, ele tem tendência a fazer o mal. Ele pode errar. Tão preocupado está o educador, o pai e a mãe, com o erro que o educando, o filho ou filha possa cometer, que ele toma atitude de controle. Ao invés de investir nas obras que se manifestam no filho, na filha ou no seu educando, que são as obras de Deus, que é a perfeição, ele fica preocupado com a possibilidade de errar. O que Jesus faz a partir daí? Ele, diz o Emmanuel, ele proporciona, ele cria estratégias para que você, eu, cada alma, possa ampliar a visão de vida. Quanto mais eu ampliar a minha visão, sair da ignorância, quer dizer, deixar de ignorar e para conhecer aquilo que eu devo conhecer, mais eu me aperfeiçoo e menos erros vou cometer.
Por isso que o pedagogo Jesus contribui para que você, para que eu, possa me renovar, para que renovemos-nos para o bem. Ao invés de ele estar preocupado com o erro que você cometeu, que o seu filho comete, com o erro que eu cometo, não. Ele investe nas obras de Deus em mim, que é a minha perfeição. Deu para entender qual é o propósito? É interessante, né? Pensem nisso. É preciso que a gente comece a refletir, porque nós estamos mergulhados numa cultura chamada judaico-cristã, que está presa à dialética do bem e do mal. Primeiro, o entendimento de que existe o mal, tal qual existe o bem, assim como existe Deus, existe o demônio, o diabo, o maligno, e que o homem está conflituado nisso o tempo todo. Isso é uma herança que carregamos na cultura ocidental. Nós estamos aprisionados nisso. São as chamadas religiões maniqueístas, né? Que atravessam séculos, vêm de recuados tempos da história do homem, né? Joana de Ângeles, no seu livro Em Busca da Verdade, diz assim: o maniqueísmo, nascido na Pérsia no século III depois de Cristo, tá? É a partir daí que vai se espalhando na filosofia, na religião, o maniqueísmo. A ideia de que há o bem e o mal, que eles estão presentes na vida de todos os indivíduos. E que o mundo encontra-se dividido exclusivamente nessas duas constantes, sendo o objetivo da existência a vitória da luz contra a treva, da verdade contra a impostura. E isso gera conflitos, né? Vivemos nós com conflitos, e talvez os grandes problemas que nós vivamos tenham origem nisso. Tal é a preocupação em combater o mal, que a gente experimenta inquietações, dúvidas, frustrações, quem sabe alguns transtornos emocionais. Agora, quando é que isso começou? Vamos tentar entender. Isso está lá no Velho Testamento, em Gênesis, no capítulo 3. É muito interessante. Vamos lá, a queda do homem, né? A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí está, isso que está em Gênesis, no livro O Gênesis de Moisés, capítulo 3, até o versículo 7, a queda do homem. Aí que tem a origem de tudo. Nós vamos comentar isso no segundo bloco do nosso programa, para que a gente possa compreender. Isso é chamado o mito do paraíso perdido. É a história do Éden, da inocência perdida, tá bom? Então, vamos pensar nisso para entender, primeiro, qual é a origem da cultura judaica cristã, centrada no erro, no pecado, no bem e o mal, e como é que a gente sai disso, né? Qual é, de fato, a visão de Jesus? Isso pertence a Jesus? Ele nos trouxe isso? E como é que a doutrina espírita nisso se situa, ok? Vamos fazer um intervalo e daqui a um pouco mais nós retomaremos.
Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, estamos de volta. Programa Novos Rumos, Rádio Rio de Janeiro, Edivaldo Roberto é o meu nome. Estamos conversando sobre um tema muito importante. Como Jesus lidava com as sombras dos seus discípulos. Como é que você lida com os seus erros? Como é que você lida com os erros dos seus filhos? Como é que você, educador, lida com os erros do seu educando? Pois bem, tudo isso está mergulhado, entranhado profundamente na cultura judaico-cristã, que tem como origem a questão do bem e do mal. O maniqueísmo, como eu disse, que está aí atravessando os séculos, não é? Quer dizer, como se o mundo fosse dividido entre o bem e o mal, constantemente. Como se o homem estivesse dividido entre o bem e o mal. Uma luta constante, contínua, renhida, né? O homem tentando combater o mal, o erro, o tempo todo em si, no mundo e no outro, né? Isso tem origem bíblica, no chamado pecado original. Mas, tornando isso mais claro, nós lemos aqui o Gênesis de Moisés, o capítulo 3, a queda do homem, quando aparece aqui que o homem, o casal bíblico, comeu um fruto proibido, e era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas, como dizem pensadores, entre eles Erich Fromm, em seu livro A Psicanálise do Homem da Sociedade Contemporânea, né? Isso nada mais, nada menos é do que um mito do paraíso bíblico, não é? Ou ainda, como diz Joana de Ângeles, em seu livro Em Busca da Verdade. O Jardim do Éden traduz um período de vivência que tem um caráter mitológico, não é? Não pode ser entendido ao pé da letra. A psicologia profunda de Carl Gustav Jung chamaria esse mito do paraíso bíblico, ou esse mito do Jardim do Éden, como um complexo cultural, pertencente ao inconsciente coletivo, tanto que aparece em vários povos, não é? Tem um significado mítico em nossa psique individual, na intimidade da nossa consciência, quanto da psique coletiva, ou do chamado inconsciente individual ou coletivo. O que significa esse jardim do Éden? Primeiro, como diz Erich Fromm, representa um estágio do processo filogenético, ou seja, do processo antropo-socio-psicológico espiritual da humanidade. É aquele momento no qual o homem, humanidade, estava absolutamente integrado à natureza. Ele não se percebia distinto da natureza. É como se a natureza e ele fosse a mesma coisa. Faltava ao homem, ele estava em perfeita harmonia com a natureza, mas sem autoconsciência. Ele não tinha consciência de si mesmo, né? Como um ser em separado, uma individualidade, com seus desejos, com a sua história. Bom, então,
Então ele está integrado. Quando ele come do fruto do conhecimento, e é curioso que ele é levado a isso, seduzido por uma serpente, que a gente poderia entender como um período que é um interregno, um hiato entre esse estado de auto-inconsciência, ele não se percebe, ele não sabe que ele é um indivíduo separado, até aquele momento em que ele se apropria de si mesmo. Entre um e outro momento, há uma coisa, que é dúvida. É a dúvida que passa a nos acompanhar desde então. O homem do jardim, do Éden, não tinha dúvidas. Ele não tinha questionamentos. Ele não se perguntava. Ele apenas existia, comparável aos animais. Você certamente nunca encontrou um cachorro em conflito existencial, já? Eu caso, compro bicicleta, não sei se eu compro uma casa, o que é que eu faço? O instinto lhe dirige em suas necessidades básicas. O homem fora assim também, no período mal saído da animalidade, emblematizado no Jardim do Éden. Ele não tinha dúvidas, e talvez nem dívidas, porque as dúvidas podem levar às dívidas, não é isso? Pois bem, as dívidas de consciência, não só aquelas do bolso, mas de consciência. Sentir-se culpado, eu não devia ter feito isso, aquilo que Paulo pôde dizer em uma das suas cartas, né? O bem que quero, não faço, e o mal que não quero fazer, acabo fazendo. Dúvidas, inquietações, tem que tomar decisões, não é? Pois bem, o homem e a mulher comem do fruto proibido, que é a árvore, que é fruto da árvore do conhecimento. O que acontece? Abriram-se, então, os olhos de ambos, e eles se percebem nus. Aqui é outro simbolismo desse mito. Não é nu fisicamente. Ele se auto-percebe. Ele percebe que, a partir daí, ele tem que se autoconduzir, não é? É aquilo que Paulo, na carta aos Romanos, diz: não foi o pecado que trouxe a lei, mas a lei que trouxe o pecado. Ele toma consciência, ele começa um processo de autoconsciência que vai o levar a tomar consciência do que ele não sabia. Ele vai conhecer o quê? O bem e o mal. Ele vai começar a ter que decidir, fazer escolhas, apoiado em algo que está com ele e que vai com ele se evolvendo, que é a inteligência. Por isso que os espíritos dizem, em Lei do Progresso, que o progresso intelectual precede o progresso moral. À medida que ele sai do instinto, entra na condição de inteligência primária, e desta ele vai avançando, mais consciência ele tem do que é certo, do que é errado. E aí é que nasce a ideia do mal. Ainda que o mal não tenha vida própria, existência própria, não é definitivo, ele passa a ter consciência disso, né? Ele sai da inocência em que se encontrava. Ele se percebe distinto da natureza. Pois bem, diz Erich Fromm que esse processo filogenético é também ontogenético. A cada existência, após o nascimento, nós vivemos um período de não ter autoconsciência. A criança pequena, ela não tem autoconsciência. Ela está tão integrada ainda à sua mãe, sobretudo, que ela não se percebe um ser distinto. Ela é movida por necessidades primárias para sobreviver, até que ela vai tomando consciência cada vez mais à medida que a inteligência, a capacidade cognitiva vai se desenvolvendo. Então, veja, fica muito claro que não há pecado original, que essa ideia cristã, judaica, essa herança, esse legado cultural,
multimilenar que nos persegue, a ideia do erro, da culpa, que advém do pecado original, não tem sentido. Isso é uma concepção de uma... É simplesmente uma concepção. Entre tantas concepções do mundo, do homem, né? Mas que no Ocidente, em nossa civilização ocidental, isso é a verdade, que nos orienta, que conforma as instituições, as religiões, a filosofia, a cultura mais comum do nosso dia a dia, né? Mas isso não é a verdade. E aí, se você é espírita, pense, qual é a posição da doutrina espírita? Como é que ela se coloca diante disso, né? De fato, existe o bem, o mal. Veja, Allan Kardec, além dos espíritos, trataram disso, né? Então, eu recomendo a você, espírita, se já leu, releia o capítulo 3º de A Gênese, o bem e o mal. Kardec trata disso com muita propriedade. A certo trecho, ele diz assim: nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, transforma-se no mal. Então, há comportamentos que lá atrás, nesse longo processo antropossócio-psicológico espiritual, nós considerávamos como o bem, algo correto a ser feito. Estava adequado àquele momento, né? Nada obstante, diz Kardec, né? Aquilo que a gente entendia como um bem, porque era até uma necessidade daquele momento evolutivo, transforma-se no mal. Por que se transforma no mal? Por que aquele comportamento que era próprio daquele contexto lá atrás, daquele passado distante, do nosso estágio evolutivo, passa a ser um mal, né? Veja que explicação Kardec dá. De um lado, é porque não é mais necessário, não é? Se não é mais necessário, de fato não é de nossa essência. Era uma circunstância, tal qual o esterco que envolve a semente que está na cova escura, não é? O esterco é uma circunstância, não é a essencialidade da semente, não é? Então, a nossa essencialidade é divina, o nosso interior é divino. Então, esse divino que somos, criados por Deus assim, naquela circunstância lá atrás, circunstância própria daquele estágio evolutivo, comportávamos-nos de uma dada forma que fazia parte, era inerente àquela circunstância. Era uma necessidade, diz Kardec. Pois bem, deixa de ser uma necessidade, não é assim? E assim, torna-se prejudicial à espiritualização do ser. Se não tem mais razão, não há mais razão que explique, não há mais necessidade, não é? Se eu prossigo daquilo que não é mais para fazer, isso, primeiro, não é mais uma necessidade, e mais do que passa a ser um estorvo, tá? Vamos lá. Pense bem, você está subindo uma montanha, ok? Você precisa de apetrechos, de materiais para subir a montanha. Uma roupa tal, umas ferramentas, isso e aquilo, tá? Mas imaginemos que tudo isso que é circunstancial, transitório, que é necessário, que vai te ajudar a vencer a primeira etapa dessa longa jornada, em chegando a partir de um dado momento, passa a ser desnecessário. Como é um peso, atrapalha que você prossiga. Você tem que estar mais leve. Aí você tem que se livrar daqueles apetrechos que não são da sua essência. Aquilo eram apenas apetrechos necessários para um dado momento. Deu para entender? Isso é muito importante para romper que haja o mal. Para Kardec, como para os espíritos, o mal é a ausência do bem.
tá? Quando assumimos essa circunstância inerente à própria jornada evolutiva, já que a perfeição é da nossa essencialidade, somos perfectíveis, né? Disse eu antes. Então, é assim que deve ser visto, né? Ora, isso muda, essa mudança de concepção sobre nós mesmos muda a concepção pedagógica. Por isso é que Jesus, quando Pedro o nega, né? E Pedro entra numa crise existencial porque errou, vem a culpa, a consciência mostra a fragilidade dele, e ele fica dividido, né? Ele passa um tempo carregando essa culpa, não é isso? Mas há um momento em que o próprio Jesus o ajuda e ele se dá conta da própria fragilidade, se dá conta desse estágio evolutivo em que se encontra, que por conta disso ele pode errar, errou, que ele não detém todo o conhecimento, eles já avançaram até aquele ponto, mas ainda falta mais avançar. Portanto, ele compreende os erros. Aqui vem algo muito importante para você, que eu falarei com muita calma. É da maturidade psicológica e espiritual quando você for capaz de olhar para os seus próprios erros com ternura e com carinho. Pense nisso. Quando o homem atinge a esse estágio de maturidade psicológica e espiritual, ele já está num outro patamar. Ele olha para ele próprio, no espelho da consciência, e vê que erra, que é frágil. Ele se percebe como Paulo. Ah, puxa vida, eu quero fazer tanto bem, mas no lugar do bem que eu quero, às vezes eu não faço o erro, eu erro. E o mal, meu Senhor, o mal que eu não queria errar, não queria ter feito isso e fiz. Né? Ele compreende que também faz parte. Certo? É isso. E quando a gente consegue isso, e ser generoso com os próprios erros, não é conivente, não é dar de ombro aos erros, mas olhar para si mesmo com carinho, com ternura, olhando a fragilidade própria de um processo evolutivo que faz com que, ainda que no meu interior haja o divino, eu estou em circunstâncias que são necessárias para que esse divino se evolva e se manifeste, que são as obras de Deus, mas que essas circunstâncias são de desafios, são de questões que nem sempre eu saberei manejar, acertar, ainda que queira. Não é? Eu vou usar a razão que já disponho para discernir, mas nem sempre eu vou conseguir, não é? E aí eu me vejo com ternura, com carinho. Quando eu, assim, alcanço esse estágio, eu passo a ter carinho, ternura para aquele que... Aí vem o afeto de Pestalozzi. É um educador que educa pelo afeto. E como ele educa pelo afeto, ele não quer controlar, com medo do erro do educando, não é? Ele cria uma relação dialógica, uma relação de compreensão. Ele apazigua o próprio coração em relação àquele que está ali sob sua guarda educativa. Pode ser uma criança, aluno escolar, pode ser seu filho, sua filha, uma criança, um jovem que, em plena juventude, com suas inquietações, com suas experiências, não é? Não é passar a mão por cima do erro, não é ser conivente, mas ser compreensivo, amoroso. Jesus diz, Emmanuel, com toda a clareza, ele conseguia perceber, olhar com muita ternura para a sombra que habita em Judas. Enquanto Pedro soube se arrepender, Judas ficou muito aturdido, com tanta culpa, que começou a idear o suicídio e veio a colimá-lo. Chegou a ultimar o suicídio. Né?
Então veja, o que é a culpa que é necessária sobre um ponto? É o aguilhão, na expressão de Paulo, né? É o aguilhão na carne, nos acordando, opa, é o sinal vermelho, você errou, pensa, corrige. No lugar do mal que você fez, faça o bem. Nada obstante, se isso amplifica, a gente pode começar a idear uma fuga, como Judas fez. E numa cultura judaico-cristã, marcada pela ideia do pecado original, que a gente já nasce com um defeito de fabricação, isso é uma culpa imensa, gigantesca, porque é o homem, criatura que cometeu um pecado contra Deus. Não foi no plano da própria consciência. Deu para perceber? Aí vem a neurose, vem o transtorno emocional, vem a fuga, quando não, comportamentos hipócritas, ou mais ainda, projetar no outro o meu próprio erro. Como eu não consigo lidar emocionalmente com o meu erro, com a minha possibilidade de errar, eu jogo no outro, transformo o outro num bode expiatório e persigo-o. É o que está acontecendo hoje na sociedade contemporânea e muito no Brasil. Nas redes sociais, condenações, ódio contra aquele que erra, combatendo o erro de maneira equivocada, combatendo o mal. Combate-se o mal amando aquele que faz o mal, não é? Ai de por quem vem o escândalo, não é? Sim, mas amar aquele que promove, combater o erro, combater o escândalo, mas amando e compreendendo aqueles que erram, porque isso é ainda de nossa condição. Dizem assim, errar é humano. Não. Errar não é humano. Erramos porque não somos humanos. Ou seja, não atingimos ainda a plenitude de nossa humanidade. Nós somos meio barro, meio tijolo. Saímos da condição mais primária, alcançamos a condição atual. É um meio termo, a meio caminho. Já não estamos em a natureza como Adão e Eva, né? Integrados, inscientes, inconscientes de si mesmo, né? Demos um passo, construímos uma sociedade moderna, apoiada na razão, entendendo as leis, os regulamentos, aí vem os conflitos, faço ou não faço, não é? E é nessa dialética que vamos ficar por algum tempo. O joio caminhando ao lado do trigo, até que desse confronto, dessa dialética, vai surgir desse caos a estrela, diria Nietzsche. O homem evolvido, o homem luz, superando sombras. Essa é a lição de Jesus. Então, queridos e queridas, escolhamos. Qual é a nossa referência de pedagogo? Jesus. Mas qual Jesus? O Jesus que nos é apresentado, aquele da cruz derrotado, o Jesus que morreu na cruz? Não. A cruz não é sinal da derrota e da vitória. Veja, a própria cruz é simbólica, não da dor, mas da vitória. Veja, a cruz tem uma haste horizontal, é a existência, do berço ao túmulo. Essa é a haste horizontal. Mas ela tem uma haste vertical. Há uma parte dela que está abaixo da horizontal, é para baixo. É uma pulsão chamada de morte na filosofia e na psicanálise freudiana. É uma pulsão de sobrevivência que nos puxa para o chão, que nos conflitua. Mas há um outro lado dessa haste que está para cima, é a pulsão de transcendência, né? Do Deus, do divino que há em nós. Essa é a mensagem. Ou vamos olhar com ternura e carinho para os próprios erros, nessa hora dolorosa em que a humanidade se encontra. Olhemos para a criança que conosco está, para que a eduquemos como uma abençoada semente divina que nela há, né? Vamos olhá-la como faz o jardineiro, atento. Ele acompanha seus movimentos para que as ervas daninhas não lhe alcancem.
ensejando-lhe o que ela precisa, a quantidade de água certa, de sol, mas nenhuma condenação. Não é porque a ansiedade, o transtorno emocional do controle, não é controlar, é olhar, é compreender, é apoiar, é descortinar, é dialogar, é conversar. E aí, erros que se cometem se superam, né, de maneira natural no próprio processo evolutivo. Pensemos em Jesus e aqui que estamos caminhando para as conclusões do nosso programa de hoje. Voltaremos no dia 9 de junho, porque na primeira quinta, dia 2, estará conosco a nossa querida Nádia do Couto Vale. E dia 9 teremos uma convidada, uma filósofa, que vai trabalhar conosco um tema que nada mais, nada menos do que os valores civilizatórios da afrodescendentes. Não é? Não sem razão, isso precisa ser trabalhado. Porque nós somos fruto disso, da cultura judaico-cristã. Como é que a matriz africana pensava a questão do bem e do mal? Como é que ela pensava? Não é? Como é que ela entendia? Como é que ela compreendia? Como é que os nossos índios compreendiam? Será que era diferente da cultura judaico-cristã? Será que essas culturas não estão mais próximas dos seus valores da cultura espírita, da doutrina espírita? Pois bem, dia 9 de junho, às 15 horas, a professora Gisele será nossa convidada para conversarmos sobre os valores civilizatórios da afrodescendente. Até lá, um abraço e muito obrigado. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.